A maior burrada que eu fiz como empreendedor foi a gente ter pago antecipado um fornecedor do Vantajoso. Na época todo o nosso caixa era 60 mil reais, aí a gente pegou esse restaurante e pagou ele antecipado. Aí a gente deu todo esse dinheiro antecipado para ele, tinha 3 mil cupons na rua para a pessoa poder usar, para as pessoas poderem ir no restaurante, e simplesmente o cara pegou o dinheiro e fechou o restaurante. Então a maior burrada de toda a minha vida empreendedora foi essa, assim. Que no final não virou burrada, tá? Porque, lógico, foi uma burrada, mas que no final não impactou em nada. Então dá pra perceber que a maioria dos problemas que a gente acha que existem, que vão acontecer, que vai dar um mega problema, não acontece. Então por mais que seja uma burrada muito grande, tu acha que na hora é, mas depois tu vai vendo que os dias vão passando e aquilo ali não é algo muito significativo, assim. Na hora parece um tsunami vindo, mas depois tu olha pra trás, foi uma moralinha. A gente tinha uma oferta de um restaurante de sushi, onde foi pago antecipado esses 60 mil reais pro restaurante. Ele pegou o dinheiro e sumiu com esse dinheiro. E nisso a gente ficou com 3 mil pessoas querendo ir num restaurante e não tinha restaurante para poder comer porque o cara simplesmente fechou as portas. E dali a gente pensou em fazer curso de sushi, em virar sushi man, abrir um restaurante de sushi. Eu lembro que a gente se reunia no shopping ali para poder, no shopping Guatemi, o que a gente vai fazer? Não sabia o que fazer. A gente começou aí a pensar em algumas estratégias e aí depois que eu fui entender que isso é uma gestão de crise, se tu parar pra pensar, hoje uma empresa iria chamar isso de uma gestão de crise, o que a gente vai fazer? Tem 3 mil pessoas na rua querendo, né, de cupons que a gente vendeu, querendo ir pro restaurante, mas não tem restaurante. O que a gente fez, uma das estratégias, a principal delas, foi reembolsar essas pessoas. E não era só simplesmente reembolsar, porque senão a gente ia ficar com o dobro do prejuízo, 60 mil mais 60 mil. Então o que a gente fez foi dar em crédito na plataforma. Então a gente recebia uma comissão pela oferta que era vendida e dessa forma a gente ia abatendo da nossa comissão e do fluxo de caixa e isso acabou sendo diluído. Se tu parar para pensar, voltar a analisar, hoje é uma baita de uma estratégia, mas na época foi feito no desespero, assim, vamos fazer isso daí, e a gente acabou dando crédito na plataforma. E aí as pessoas foram, beleza, 30 reais era o valor do cupom, acho que era isso. E eu dei 30 reais, felizmente não tem como usar, tá aqui 30 reais de novo. Aí a pessoa ia lá e gastava de novo. Simples, resolvido. E o que eu vejo disso é que muitas vezes a gente se desespera por algo que não tem necessidade. Entra em pavor, né? Entra em pânico, o que eu vou fazer agora, não sei o quê. E aí tu para analisar, não, peraí, tem um prejuízo de 60 mil, beleza, a gente foi tanto sem pagar antecipado, o que a gente vai fazer? Vamos dar em crédito para as pessoas usarem isso dentro do site novamente. Ou seja, elas compraram uma vez, vão ainda entender que, que pena, não deu para ir no sushi, mas vamos usar em crédito. E bastante gente acaba não usando ainda. O que a gente mais aprendeu foi justamente isso, assim, de não pagar ninguém antecipado. Então, nunca pague alguém antecipado. Foi o maior aprendizado que quando tu paga antecipado alguma coisa, tu perdeu, parece óbvio, mas óbvio tem que ser dito. Quando tu paga alguém antecipado, tu perdeu o poder que tu tinha ali de, não digo nem barganha, mas tu perdeu a única moeda que tu tinha, que era uma ferramenta que era o que tu tinha, a única arma que tu tinha era aquilo ali. A partir do momento que tu pagou antecipado, a pessoa, se for de má índole, ela pode sumir com aquele dinheiro e pode fazer o que aconteceu com a gente, né? E o segundo aprendizado foi ali essa parte de gestão de crise, assim, que nem todo grande problema ele vem acontecer. Ele acaba não sendo muito grande e nem é tão grande quanto a gente imagina, assim. Se as pessoas não se importam com como começou a minha história, eu acho que não sei, mas tanto faz. Mas desde pequeno eu começava no colégio, quem vai lembrar ali, o Bruno, o George, o Guilherme, na frente do Coração de Jesus a gente tinha Visuvita. Era Via Vita, acho que era esse o nome, que era uma loja que vendia chiclete, bala, doce, bem na frente do colégio. Olha só como os caras eram, né? Glicose, açúcar. A gente saía dali, ia comer chocolate, bala. E aí eu comprava uma caixa de Big Big, juntava dinheiro, acho que era 20 reais, comprava a caixa de Big Big e ia vender dentro do colégio. Então no colégio era 50 centavos a moedinha lá com a carinha e tal, e eu vendia 25. Então eu vendia por metade do preço. E aí depois eu ficava brincando com isso. Vendia pro meu amigo que sempre comprava as coisas, vendia cartão postal, que eu achava na casa, sei lá, em algum lugar eu ia vendendo para ele. Eu tinha um amigo que era um comprador de tudo que eu fazia, ele comprava. Depois disso eu comecei a fazer pipa e vender. E sempre fui vendendo, na verdade, para pensar. Sempre fui tendo ideia, assim. Mas a primeira empresa mesmo, talvez, de projeto, de cliente, foi ali com 16, 15 anos, que foi montar uma agência, assim. Eu peguei 300 reais com o meu pai, e aí eu montei uma agência, tem até logo num backup ali, num drive,
que é no HD externo, que era MW. Aí mandei o cara fazer uma logo assim, ó, de um M e um W, laranja e tal, não sei o que. E aí eu só mandei fazer logo e não fiz mais nada depois. Mas eu lembro que eu sempre planejava, eu ficava escrevendo sem IA na época, mas era, né, imagina, era business plan, eu ficava escrevendo, aí eu calculava cenário, eu já pensei em abrir aqui no Cobrasol o paintball, o cachorro quente, aí eu ia no meu tio lá que tem uns terrenos, eu batia na porta, ô tio, empresta o terreno, deixa eu abrir um negócio de cachorro quente gourmet, não sei o que, aí eu fazia cálculo, se eu fizer um paintball com tanto de horas, não sei o que, vai custar tantas armas, não sei o que e tal. Mas eu sempre fazia um planejamento e calculava, e isso até certo ponto é legal, mas até certo ponto às vezes mais atrapalha. Tem até aquela frase, quem não planeja, planeja fracassar, mas sei lá, eu podia inventar uma outra frase que não me vem nada na cabeça agora, mas ficar planejando demais também é burrice, assim. Muitas vezes tu vai ver que enquanto tu está planejando já tem alguém executando, e isso vem muito de agilidade, na verdade. A gente poderia ficar planejando, vamos planejar um podcast num formato de não sei o que, etc. E vem um cara que tem menos habilidade, menos recursos que a gente, ele liga a câmera do celular dele e ele começa a fazer. Então ele tem mais volume, mais quantidade e ele só começou a fazer. E por ele estar fazendo, ele vai aprender mais rápido do que a gente, ele vai chegar o caminho mesmo, só que ele vai conseguir chegar mais rápido. Ele, opa, aqui tem uma pedra, então ele tira, aqui tem uma pedra, ele tira, ele já chegou lá no ponto que a gente queria chegar, enquanto a gente está lá como especialistas analisando o mapa do fim, começo, meio e fim, etc. Assim. Um profeta nunca é valorizado na sua própria terra. Tem alguma passagem na Bíblia que fala sobre isso, e aqueles mais próximos de ti são aqueles que não vão acreditar nas tuas ideias. Eu não lembro, entre aspas, né, de ninguém me falando isso, mas também nunca teve ninguém que chegou, não, para que isso não vai dar certo e tal. Mas sempre tem aquelas risadinhas, sabe? O Marcel faz isso, o Marcel faz aquilo. Não sei o que, virou isso agora? Olha lá vem o Marcel de novo com mais uma ideia, não sei o que. Aí tem até aquela frase, né? Primeiro eles te julgam, depois não sei mais o que, depois eles te perguntam como e depois eles pedem a tua ajuda. Não, até hoje eu ainda fico com esse sentimento que, cara, ainda não deu certo, por incrível que pareça. Ainda não deu certo. Eu lembro que esse escritório aqui era tudo mato. Não, mas era uma sala de eventos e eu botei as mesas aqui, tinha já a mesa da sala de eventos e eu ficava trabalhando aqui. Mas olha hoje, e era meu sonho ter uma sala com piso laminado e tal. E muitas vezes a gente não olha para trás e vê, olha como era, olha o que é, já tem mesa, tem cadeira, tem gente trabalhando e tal. Mas ainda não penso assim de tá no caminho certo, eu sei que tá, mas ainda não dá para entender, tipo, chegou lá e vou, sabe, já consegui. Eu acho que talvez essa seja uma constante insatisfação do empreendedor, assim, para ele nunca tá bom. Para ele sempre tem que melhorar e essa é uma... Por isso que não é aquele riponga, paz e amor, vamos pra lagoa surfar e tal. Que surfar, irmão? Lógico que tem que desfrutar e aproveitar, mas ao mesmo tempo não é ir só aproveitar. Tem que aproveitar depois sai da praia, pega o celular, resolve um pepino. Não é pra ficar consumindo conteúdo no Instagram igual um analfabeto ali, igual um zumbi assim. Mas ele tá resolvendo um problema, tá falando com alguém, aí depois, Deus quiser, tu pega um helicóptero e vai pra algum lugar, não sei o que e tal, mas tu não fica tipo, não, agora eu vou me desligar. E acho que essa é inconstante. Tem pessoas que talvez até nascem com isso, eu acho. É que daí são... Realmente, parece papo de coach, mas são desbloqueios que tu vai fazendo, que tu vai entendendo e que vão te levando para a próxima fase, assim. Em relação a, sabe, tu é filho de Deus, filho de Jesus Cristo, Criador, então quando tu sabe quem tu é em Cristo, quem é outra pessoa não importa mais. Antes, isso até recente, não muito recente, mas antes eu achava o máximo, por exemplo, se encontrar com tal pessoa, nossa, se eu me encontrar com tal pessoa, imagina, tipo, hoje, eu falo, velho... Dane-se, foda-se, quem é tal pessoa, tá ligado? Eu sou o filho do Criador, o dono do mundo. Legal, cara, não tô nem aí pra ti. Tanto é que daí, quando tu entra nesse mundo, tipo, nesse jeito de pensar, tu começa a entender que muita coisa desbloqueia, porque tu para de virar um baba-ovo, tu para de querer puxar o saco da pessoa, tu para de querer frequentar lugares, porque fulano ou beltrano tá lá. Tanto faz se fulano com 1 milhão de seguidores, tipo, eu ia pra São Paulo várias vezes e tal, daí, nossa, o fulano tem 1 milhão de seguidores, foda-se, antes eu achava o máximo, sabe? Ou não sei quem vai lá, eu fui num evento lá de nutracêutico, o cara lá, de marca própria lá, o cara tinha 1 milhão de seguidores, não sei o que, daí eu, e daí? E o cara vinha falar comigo, pegou meu WhatsApp, não sei o que e tal, mora aqui em Floripa também, e não tava, antes eu achava o máximo assim, mas depois tu pensa, cara, quem é ele perto da glória do Criador, sabe? Quem é ele perto de Deus? Aí tu olha assim, bicho, eu encontro todo dia com Jesus. Então tu começa a desbloquear coisas que te botam numa autoridade absurda, aquela pessoa reconhece isso e ela passa a te respeitar. Eu sei que isso não tem nada a ver com o desfrute, mas entra numa camada também em relação a isso. Não que necessariamente
eu vou desfrutar e tal, mas o desfrute tem a ver, como tu não tá mais nem aí pra nada, tipo, não pegou fogo porque pegar fogo é ruim, né? Mas, perdeu a empresa, dane-se, não tô, a vida é um sopro, passou. Entendeu? Então eu vou passar aqui, tá? Mas a tua empresa, se deu errado, se deu certo e não sei o que, tá? Não tô nem aí, só tô aproveitando a jornada e eu queria falar mais ainda, mas eu não sei ainda tanta, né, falar tanto assim, mas não tô nem aí, passou, a vida é um sopro e eu não vou ficar preocupado o desfrute é justamente talvez relacionado com isso, assim, tu aproveitar todos os dias e tudo que tá fazendo é aproveitando. Eu nunca trabalho, né? Eu botava no meu currículo lá, que eu também nunca trabalhei para alguém, com CLT, não tem nem carteira, mas eu botava, ame seu trabalho e você nunca trabalhará. E eu acho que é muito em relação a isso, assim, de pegar e, enfim, de simplesmente, não tô nem aí pra nada, então eu já tô desfrutando. Eu já tô desfrutando todos os dias. Tudo isso aqui é um desfrute. Eu tô aqui, tô gravando um vídeo, pra mim eu tô brincando, tô desfrutando, tô falando, tô com a câmera aqui ligada, tô conversando. Daqui a pouco a Serena nasce, eu vou lá, vou desfrutar mais um pouco, depois eu desço. E assim vai indo, então não tem essa de... Só que isso, lógico, demora e tem muito a ver com identidade. Que querendo ou não, tu vai ver o cara que me gerou a chave sobre isso é só consumindo conteúdo gratuito do Pablo Marçal lá. Vendo um monte de coisa de identidade. Antes de ficar famoso, há 6 anos atrás eu via... Que bicho é esse? A primeira vez que apareceu pra mim foi no anúncio, ele quebrando uma televisão e tal, com um taco de beisebol. Daí eu comecei a pesquisar todos os vídeos dele, fazer tipo uma engenharia reversa dentro do YouTube. Que loucura, nunca tinha ouvido essas coisas e tal, não sei o quê. E aí, daí depois, lógico, um monte de outras coisas junto, fontes e tal, tu vai entendendo que, negócio de identidade, propósito e tal, que é o que ele chama de método IP, eu nunca fiz, mas deve ser legal também. Mas é coisa que daí tu vai realmente ver na igreja, algumas igrejas, os caras ensinam também sobre isso, é a Bíblia, né? A Bíblia fala justamente sobre isso, que foi o que eu falei ali atrás, né? Então aí tu começa a pensar, agora que eu entendi, e daí tem tudo a ver com desfrute, a vida é um desfrute. Tanto é que Adão foi feito para desfrutar, só que não faz sentido, tipo, Deus te criar, botar nessa sala e não te dar a chave para te poder sair. Então daí tu virou uma IA, tu virou um robozinho que tu não consegue ter o conhecimento do bem e do mal, foi o que ele fez, deu a possibilidade do ser humano poder sair. Foi o que o ser humano escolheu. Eu sempre achei que eu estava jogando pérolas aos porcos. Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre isso, não dê pérolas aos porcos. Mas na verdade eu estava dando pérolas a realmente pessoas inteligentes. E eu tenho muitas pérolas que para mim são ideias e pensamentos ou melhorias ou sugestões de coisas que vêm na minha cabeça e eu dou para essas pessoas de graça. E não em relação talvez ao negócio que eu deixei passar alguma vez, mas de realmente dar ideias de graça que eu não via valor nelas, eu não sabia que eram pérolas e talvez eu estava dando a porcos porque eles estavam ali já roncando, querendo me dá uma pérola, sabe? Pedindo a pérola e eu jogando pérola como se fosse uma criança inocente, dando, tá aqui, pega. Como eu tenho tanta, pra mim é normal pérola. Que pérola? Ouro, pérola. Tá aqui, pega, e os porcos ali tudo querendo, sabe? Me dá, roncando, tudo na merda, na lama, e eu jogando as pérolas pra eles. Aí até o ponto de eu entender, olhar e ver, não, cara, para de jogar pérola aos porcos, segura, essa pérola é tua, não joga pra ninguém. E aí eu vi que os porcos ali começaram a sair, começaram a vir tentar comer alguma coisa de novo. Eu, não, agora espera, fica aí, porquinho, não sei o quê. Então não que eu perdi algumas negociações, mas perdi pelo fato de eu ter dado a pérola ao porco. Então o cara vem, come a minha ideia e vai fazer pra ele. Então um dos motivos que as pessoas, Marcelo, o que tu faz? Marcelo, não sei o quê. Aí quando eu quero dar, aí eu pego a pá e eu chego e vou... Aí a pessoa fica assim, ai meu Deus, o que é isso? Meu Deus, minha cabeça explodiu, não sei o que e tal. Aí sim, quando eu quero dar, eu dou com vontade. Tchê, lá ele. Pra pegar e ganhar dinheiro, a gente dança, pula. Se é pra estar em Roma, fale como romano. Na verdade, esse é um outro problema, assim, que muitas vezes eu sou mais a favor de querer ver o negócio acontecer, de fazer a ideia realmente, mais de fazer o negócio, porque é aquilo que eu falo de sempre estar construindo algo, e aí às vezes eu posso acabar pecando um pouco nisso, de, por exemplo, não pegar e cobrar o preço, mas eu já hoje, depois que eu fiz alguns milhões, e na verdade depois de ter feito o primeiro milhão, eu simplesmente aprendi o poder de dizer não. Então hoje é não, aprendi o poder de dizer não, assim, esse é o melhor aprendizado. E aí o poder de dizer não, então eu não entro numa negociação que eu não quero. Então na verdade, olha a loucura, se parar pra pensar, é sempre sim, porque a arte da guerra já fala sobre isso. Nunca entre numa batalha que você não consiga vencer. Então, antes de eu entrar numa negociação, se eu não quero e eu sei que talvez eu não vá ganhar, eu já digo não.
E o fato de ter desbloqueado, que pode ser só eu precisei ver para poder desbloquear isso, mas tu pode desbloquear hoje só, vou dizer não. Eu pego e digo não, e eu já ganhei aquela batalha, então eu não preciso negociar com aquilo ali, porque eu peguei e disse que não vou negociar. Agora, para mim, eu já ganhei, a partir do momento que eu disse sim, eu já sei que eu vou ganhar, porque eu já entrei para ganhar naquilo ali. Então, independente do jeito que for, eu vou ganhar. Porque se aqui no meio chegar e não for nos meus termos do jeito que eu quero, é não. Porque eu tenho o poder de dizer não. Eu desbloqueei isso. Exemplo prático. Eu vou fazer alguma coisa e tal, e a pessoa me pede, vamos fazer, mas eu quero testar primeiro. Aí só que eu já tinha oferecido o teste, na verdade. Não, a gente vai fazer esse período de teste, depois vai custar tanto, por exemplo. Aí a pessoa, não, então eu não quero pagar. Então eu nem começo. Por isso que eu estou tendo essa conversa contigo, vai ser assim, depois vai ser assado, tá certo? Não, mas vamos negociar. Assim, não, tudo bem, até aqui pode ser, senão a gente diz não. Isso que é não é questão de ficar fazendo ping-pong, vamos comprar uma casa, e aquilo, não sei o quê. Lógico que a negociação, muitas vezes tem negociação que já levou mais de um ano. E aí, às vezes, tu tem que bater o pé e ser do teu termo, e aí ou a negociação vai ou acaba. A gente aprende que tem que ser, não pode, existe o ganha e o perde. Se for um ganha-perde, uma relação ganha e outro perde. Se for o perde-perde, os dois perdem. Se for o ganha-ganha, os dois ganham. Então, numa negociação, a gente sempre tem que procurar um ganha-ganha. Apesar de que eu não acredito muito nisso, né? Talvez essa balança do ganha-ganha ela não seja 100% equalizada. Alguém, às vezes, sempre sai ganhando um pouquinho, às vezes alguém perdendo. Por exemplo, se eu vou no Spot Market e peço um sushi ali para comer e é R$100. Talvez ele está cobrando um pouquinho acima do mercado, eu estou perdendo um pouquinho, mas eu recebi um sushi. Aí se eu pedir um desconto para ele, aí vai equalizar, então nunca é igual assim, sabe? Mas o importante de uma negociação é a gente atingir esse ganha-ganha. O dinheiro não traz felicidade, mas ele manda buscar. Se parar para pensar, de novo, entra a questão da Bíblia. Ali, Deus é o dono de todo ouro e toda prata. Então, quando tu sabe quem tu é em Cristo, tu não se importa com isso. A gente sabe que na Nova Jerusalém a estrada vai ser de ouro maciço. Então, não é nem pra gente se impressionar quando a gente foi em Dubai no mercado do ouro. Nossa, quanto ouro! Tipo, eu sei quem eu sou, eu sei como vai ser. É bonito, mas não impressiona. Não impressiona. Quando tu realmente vive aquilo, a parada não impressiona. Tu tá no mercado do ouro, acho que é o lugar que mais tem ouro por metro quadrado no mundo. Talvez exposto ali, eu perguntei, o cara falou que tinha 300 milhões de dólares numa loja e tal. Não impressiona, é massa, tem o maior anel de diamante do mundo lá, numa loja, tá lá o Guinness, tem uma foto nossa. Mas não impressiona assim, porque a Nova Jerusalém, a estrada vai ser de ouro maciço, Deus é dono de todo ouro e toda prata. Então não muda nada assim. Em Provérbios fala, se ele alimenta os animais e se nem Salomão se vestiu tão bonito como é o trigo do campo, é que tu acha que é filho dele, ele não vai te fazer prosperar. Então, de novo, quando tu entende quem tu é em Cristo, o dinheiro não importa, porque dinheiro é só troca de energia. Então, quando tu mais sabe gerar valor, mais dinheiro tu vai receber. E lógico que não é que ele traz felicidade, mas ele com certeza traz muito conforto ali. E a raiz de todos os males não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, né? Então a pessoa, e aí entra dízimo, entra oferta, entra um monte de coisa, que na verdade a gente acaba sendo mordomo. Se tu parar pra pensar, se ele é o dono de tudo, a gente é um mordomo. Eu imagino que é como se fosse, por exemplo, uma casa, aquelas casas de filme assim, sabe, da Inglaterra, onde tem lá uma casa, uma mansão gigante, não é nem uma casa, né, mas um palácio, uma mansão com aqueles castelos na frente, aquele gramadão e etc. E aí tem lá uma única pessoa, que é tu, o mordomo, aí tu tá lá andando pela casa, e o teu senhor foi viajar e pediu para te cuidar. Só que nisso ele tem cavalos, ele tem carros esportivos, ele tem espingarda com munição infinita para te poder atirar e tal. E tu tá usufruindo tudo daquilo ali até ele voltar. Só que tu tem que cuidar daquilo, administrar daquilo. E quando ele voltar, ou ele fala contigo pelo telefone, ele fala, não, vai chegar mais um caminhamento aí, tu administra para mim? Pode deixar, senhor, administra para ti. Dá lá para tal pessoa, não sei o que. Tu é só um mordomo, tu virou um administrador.